Em 1º de setembro de 1859, o Sol lançou uma bola de fogo em direção à Terra. 17 horas depois ela chegou. Linhas de telégrafo pegaram fogo espontaneamente. Auroras foram vistas até Cuba e Chile. Operadores de telégrafo levaram choques elétricos sem estar tocando em nada. Em 1859, a civilização sobreviveu porque dependia de cavalos e velas. E se acontecesse hoje? Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre uma das ameaças mais reais e menos discutidas que a humanidade enfrenta: as tempestades solares. E antes de mergulhar fundo, deixa eu jogar algumas perguntas no ar que a gente vai respondendo ao longo do vídeo. Se você curtiu o tema, já deixa o like antes de continuar. O que exatamente é uma tempestade solar e por que ela pode destruir a civilização moderna? Em 1989, uma tempestade apagou a luz de toda uma província canadense. O que teria acontecido se fosse maior? Existe uma data de risco elevado que cientistas já estão monitorando agora em 2026? E se uma tempestade do tamanho de Carrington atingisse a Terra hoje, quanto tempo a civilização levaria para se recuperar? Guarda essas perguntas. A gente vai respondendo cada uma. Vamos começar entendendo o que é o Sol de verdade. Não é uma bola de fogo estável e tranquila. É uma esfera de plasma com temperatura superficial de 5.500 graus Celsius e no núcleo mais de 15 milhões de graus. Esse plasma está em constante movimento, criando campos magnéticos enormes e complexos. E às vezes esses campos magnéticos se torcem, acumulam tensão e explodem. Quando isso acontece, o Sol libera em segundos mais energia do que todos os reatores nucleares da Terra produziriam em milhões de anos. Essa explosão é chamada de ejeção de massa coronal, ou EMC, uma nuvem de partículas carregadas e campos magnéticos viajando a milhões de quilômetros por hora em direção à Terra. Quando essa nuvem chega, ela comprime e distorce o campo magnético terrestre num fenômeno chamado tempestade geomagnética. Esse campo magnético distorcido induz correntes elétricas em qualquer condutor longo na superfície da Terra. Cabos elétricos, linhas de transmissão, transformadores, cabos submarinos de fibra ótica. Tudo que conduz eletricidade numa escala grande o suficiente se torna vulnerável. E o astrônomo britânico Richard Carrington observou a maior dessas explosões já registrada em 1º de setembro de 1859. A EMC do evento Carrington viajou 150 milhões de quilômetros entre o Sol e a Terra em apenas 17 horas e 40 minutos. Uma velocidade absurda. EMCs normais levam 2 a 4 dias. Essa chegou antes que muita gente sequer soubesse que havia partido. E agora a resposta da primeira pergunta que ficou no ar. Por que uma tempestade solar pode destruir a civilização moderna? Porque em 1859 a tecnologia mais avançada era o telégrafo. E o telégrafo pegou fogo. Hoje temos a internet, satélites de GPS, redes elétricas interligadas globalmente, sistemas bancários digitais, hospitais com equipamentos eletrônicos, aviões com computadores de bordo. Uma tempestade do tamanho de Carrington hoje queimaria transformadores de alta tensão em todo o mundo. E esses transformadores não são fáceis de substituir, levam de 1 a 2 anos para fabricar, pesam centenas de toneladas. Existem poucos fabricantes no mundo. Sem transformadores, sem eletricidade. Sem eletricidade, sem internet. Sem internet, sem sistema bancário, sem comunicações, sem logística de alimentos, sem bombeamento de água. O professor Peter Becker, da Universidade George Mason, disse algo que resume o problema. É a primeira vez na história da humanidade que há uma interseção entre o aumento da atividade solar e nossa dependência total da internet. E aqui vem a resposta da segunda pergunta. Em 1989, uma tempestade apagou toda uma província canadense. O que teria acontecido se fosse maior? Em 13 de março de 1989, uma tempestade geomagnética significativamente menor que Carrington atingiu a Terra.
Em 92 segundos, a rede elétrica da província de Quebec, no Canadá, colapsou completamente. 6 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade. Em pleno inverno canadense, com temperaturas negativas. Ficaram assim por 9 horas. Não foi uma catástrofe porque durou pouco e foi localizada. Mas os engenheiros que estudaram o evento calcularam que se a tempestade fosse 10 vezes maior, transformadores em toda a América do Norte teriam sido destruídos fisicamente. Não apenas desligados, destruídos. E aí o problema passa de horas para meses. Em 2003, as chamadas tempestades de Halloween causaram falhas em satélites, interromperam GPS e forçaram aviões a mudar de altitude para evitar radiação. Ainda assim, foram apenas uma fração do poder de Carrington. Em maio de 2024, a maior tempestade geomagnética em 20 anos atingiu a Terra. Auroras foram vistas em todo o Brasil. Sistemas agrícolas que usam GPS perderam precisão. Satélites de baixa órbita foram afetados. Nenhum colapso, mas um aviso claro de que o Sol estava acordando. E o Sol não é estático. Ele passa por ciclos de atividade de aproximadamente 11 anos. No pico do ciclo, chamado de máximo solar, a frequência e intensidade das erupções aumentam dramaticamente. E aqui vem a resposta da terceira pergunta, a mais atual de todas. Existe uma data de risco elevado que cientistas já monitoram agora em 2026? Sim, a NASA confirmou que o ciclo solar atual, o ciclo 25, atingiu seu pico em 2025 e as atividades intensas continuam em 2026. As previsões iniciais subestimaram a intensidade desse ciclo. O Sol está mais ativo do que os modelos esperavam. A NOAA, a Agência Atmosférica Americana, emitiu múltiplos alertas ao longo de 2024 e 2025 sobre erupções de classe X, as mais potentes da escala solar. Agências espaciais ao redor do mundo, incluindo a ESA e a NASA, mantêm monitoramento 24 horas por dia com satélites como o SOHO e o WACE, posicionados entre a Terra e o Sol, justamente para detectar a MCS antes que cheguem. O tempo de aviso é curto, de 2 a 4 dias no máximo, após uma ejeção potente ser detectada. Esse é o período que governos e empresas teriam para tomar medidas preventivas, desligar transformadores vulneráveis, colocar satélites em modo seguro, alertar companhias aéreas. 4 dias para preparar o mundo para algo que pode apagar a eletricidade por meses. 4 dias. Em 2012, o Sol lançou uma MC de magnitude comparável ao evento Carrington, mas apontada na direção errada. Passou ao lado da Terra por uma margem que os cientistas descrevem como uma questão de dias no calendário orbital. Se tivesse sido lançada uma semana antes ou depois, teria atingido a Terra de frente. O estudo publicado pela NASA concluiu que o custo estimado seria de 1 a 2 trilhões de dólares apenas nos Estados Unidos, com apagões durando de 1 a 2 anos em partes do país. O mundo inteiro seria afetado de forma cascata. Uma quase catástrofe que quase ninguém sabe que aconteceu. E agora a resposta da quarta e última pergunta. Se uma tempestade do tamanho de Carrington atingisse a Terra hoje, quanto tempo a civilização levaria para se recuperar? Os estudos mais conservadores estimam de 1 a 2 anos para restaurar a eletricidade em países desenvolvidos. Os mais pessimistas falam em 5 a 10 anos em regiões menos preparadas. Um grupo de pesquisadores do Lloyd's of London e do Atmospheric and Environmental Research estimou o custo de um evento Carrington hoje entre 0,6 e 2,6 trilhões de dólares só nos Estados Unidos, sem contar o resto do mundo. Sem eletricidade por meses, os impactos se tornam catastróficos em cascata. Sistemas de água dependem de bombas elétricas. Hospitais dependem de geradores que precisam de combustível, que precisa de caminhões, que precisam de GPS, que precisa de satélites. Supermercados ficam sem refrigeração. Sistemas de pagamento digital param. Caixas eletrônicos ficam sem dinheiro. A cadeia de dependências é enorme e frágil. Estima-se que em algumas regiões sem eletricidade por um ano, a mortalidade por colapso de sistemas essenciais poderia ser massiva. Não por causa da tempestade em si, que não mata diretamente ninguém,
mas pelos efeitos em cascata de uma civilização que esqueceu completamente como funcionar sem energia elétrica. Mas aqui há uma diferença crucial em relação às outras catástrofes que discutimos nesse canal. Asteroides e supervulcões são quase impossíveis de evitar completamente. Uma tempestade solar extrema pode ser antecipada, e seus danos podem ser drasticamente reduzidos com preparação. Desligar transformadores vulneráveis preventivamente durante as horas de alerta. Colocar satélites em modo seguro. Proteger infraestruturas críticas com blindagem eletromagnética chamada de gaiola de Faraday. Armazenar transformadores sobressalentes em locais protegidos. O problema não é tecnológico. É político e econômico. Investir bilhões para proteger contra algo que pode não acontecer durante a sua gestão não é uma decisão fácil para nenhum governo. Em 2015, os Estados Unidos aprovaram a Lei de Proteção de Infraestrutura Crítica especificamente para tempestades solares. O Reino Unido e a União Europeia têm planos similares. Mas a implementação é lenta e os recursos são insuficientes diante da escala do risco. Os cientistas são claros. Não é uma questão de se vai acontecer, é de quando. A probabilidade de um evento Carrington ocorrer num período de 10 anos é estimada entre 12% e 14%. Não é algo improvável. É algo com chances comparáveis às de uma série de outros desastres que a humanidade investe ativamente para prevenir. E você sabia desse risco antes de assistir esse vídeo? E o que você faria nos 4 dias de aviso antes de uma tempestade assim? Sacaria dinheiro? Estocaria comida? Ou acharia que estão exagerando? Me conta nos comentários, porque essa é uma das perguntas mais práticas que esse canal já fez. Não é sobre o passado ou sobre bilhões de anos-luz de distância. É sobre algo que pode acontecer amanhã, ou em 10 anos, ou em 50. E que a maioria das pessoas não sabe que existe. Eu leio todos os comentários. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Cada like e comentário ajuda muito o canal a crescer. Você já assistiu o vídeo sobre o asteroide Apophis aqui no canal? Vai lá depois, porque os dois se complementam perfeitamente como ameaças reais e próximas que a humanidade precisa levar mais a sério. Se inscreve, ativa o sininho, a gente tem muita coisa boa vindo por aí. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o universo é enorme demais pra gente ser a única coisa interessante nele. Tchau.